cara, o Vasco hoje entrou no sistema de 3-5-2, três zagueiros, Miranda, Capasso e Léo, onde a clara ideia do Ramon Dias tem muito a ver com o próprio estilo de jogo dele, um estilo de jogo onde ele prioriza justamente, muitas vezes, esse trabalho pelo meio para poder liberar a participação dos laterais e fazer com que esses dois meias que hoje foram Praxedes e Jair, no caso o Medel um pouco mais atrás, mas o Praxedes e Jair, poderem apoiar e muitas vezes povoarem essa área. O Vasco até conseguiu criar algumas jogadas, inclusive com o próprio Puma do lado direito, jogadas construídas pelo lado direito e trazendo para o lado esquerdo. Teve até uma oportunidade que foi criada justamente nesse estilo de jogo, que para quem assistiu aqui, quando a gente falou sobre a introdução do Ramon Dias, o que ele poderia dar para o Vasco da Gama, foi uma jogada muito característica do trabalho que o Ramon Dias fez, onde o Pumita começou pela direita, aí o Sebastian, que é o centroavante, esse 9, que é importante para você ter essa abertura de espaço pelas pontas, ele vem fazer o trabalho, abre a bola no Praxedes, o Praxedes consegue abrir também essa bola lá no Lucas Piton e ela termina com o Pumita cruzando essa bola lá dentro da área, com o Piton cruzando essa bola lá dentro da área e o Pumita acaba não aproveitando a oportunidade. Depois, mais uma vez, mais uma oportunidade do Vasco construída e no caso do Sebastian, que claramente está sem ritmo de jogo, que vai precisar se adaptar ao futebol brasileiro, é muito diferente a MLS do próprio futebol brasileiro, acabou perdendo um gol em mais uma oportunidade. E aí, cara, eu chamo a atenção até para o título da live, que é a qualidade dos jogadores do Corinthians, a qualidade que eles têm de finalizar uma jogada, de trabalhar uma jogada, a qualidade que o Vasco não tem. E aí, desde o primeiro tempo, apesar de com a bola o Vasco estar construindo melhor, a marcação do Vasco já estava frouxa. O Roger Guedes já tinha saído uma vez tranquilo na entrada da área e obrigou o Léo Jardim a fazer a defesa. O Renato Augusto já tinha chutado de fora da área. Outros jogadores do Corinthians já tinham chegado também. E foi assim que surgiu o gol do Corinthians, por conta da frouxidão na marcação que o Vasco teve, principalmente pelo lado direito e também nessa zona central da área. O Corinthians faz o gol com o Renato Augusto, e eu já falei isso aqui também em outras oportunidades. Cara, o Renato Augusto é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. E ele é o cérebro desse Corinthians. Existe um Corinthians com o Renato Augusto e existe um Corinthians sem o Renato Augusto. E eles têm uma discrepância enorme. Porque a gente está falando aqui de um jogador que consegue organizar jogo pelas pontas, pelo meio, consegue abrir jogadas, e quando não é ele finalizando, é ele deixando alguém em condições para finalizar. E foi assim que saiu o gol do Corinthians, justamente no momento em que o Renato Augusto se desmarcou naquela situação e sozinho pela ponta construiu, jogou a bola lá pro lado direito, a bola voltou pro Renato Augusto e ele com um toque de chaleira deixa o Michael na entrada da área, sem pressão na marcação, sem ninguém fazendo essa cobertura, ele consegue chutar e acertar o gol. Então assim, cara, eu acho que dito tudo isso que eu falei aqui, a qualidade do Corinthians sobressaiu. Justamente uma qualidade que o Vasco não tem, uma qualidade que é o quê? Fazer gols. O Vasco tem muita dificuldade em fazer gols. Eu até brinquei no Twitter que parece uma obra de igreja. Constrói, constrói, constrói e não consegue finalizar. Não consegue terminar bem as jogadas que faz. E aí o Corinthians, que nem fez uma grande partida, muito pelo contrário, sentiu um desgaste grande do Corinthians justamente porque na Copa do Brasil acabou tendo um jogo extremamente pegado com o São Paulo. E aí você vê também a diferença de uma equipe que está confiante, que acabou de fazer uma grande vitória dentro de um sistema de eliminação, que é o Copa do Brasil, fez um grande resultado. Com o Luxemburgo, as coisas começaram a melhorar um pouco no Corinthians e a confiança faz toda a diferença. O Michael era um cara dentro do Corinthians que estava sem confiança, que estava caindo de rendimento, e a chegada do Luxemburgo faz o Michael voltar a jogar bola e ele consegue acertar justamente o gol. Enquanto isso, o Vasco tem muita dificuldade com o Figueiredo, tem muita dificuldade com os pontas. Hoje, até o Jair, que é um bom jogador, ele deixou muito a desejar. Eu achei a partida do Jair muito ruim, e não à toa o Ramon Dias substituiu o Jair nesse primeiro tempo. E assim, não tem nem como você falar que o Jair foi substituído injustamente. É muito ruim quando um atleta desse nível, que é o Jair, dentro do Vasco da Gama, não consegue desempenhar, porque ele é um termômetro pro Vasco da Gama. E hoje, cara, o Praxedes, pra você ver, né, a diferença de você ter, no mínimo, um jogador da função. O Praxedes é jogador da função.
E mesmo ele, entre erros e acertos, mesmo ele, um cara que claramente ainda também tá sem ritmo de jogo, porque tava jogando muito pouco lá no Red Bull Bragantino, ele conseguiu fazer o Vasco, com a bola, progredir melhor, ele achou passes na ponta, ele teve um pouco mais de clareza, mais de tranquilidade para trabalhar essa bola. E assim, cara, pra ser muito honesto, é porque fica muito difícil elogiar o Vasco em qualquer âmbito, não tem como você elogiar um time que não faz gol. Mas em relação à organização, em relação à estrutura com a bola, o Vasco melhorou. O Vasco pecou defensivamente como tinha pecado contra o Atlético Paranaense. E aí eu repito mais uma vez, o que define as partidas dentro do futebol brasileiro? É qualidade, gente. É qualidade. Os números estão claros. O Vasco finalizou o dobro do Corinthians. São números. Mas o Corinthians, com metade das finalizações, conseguiu ser muito mais efetivo, porque tem jogadores de qualidade, como o Roger Guedes, como o Renato Augusto, como o próprio Maicon e o próprio Yuri Alberto. Pra quem acompanha um pouquinho do futebol brasileiro, cara, o Yuri Alberto é um cara que é trancos e barrancos. Ele vai oscilando, tem um talento enorme, mas ele vai oscilando. Tem jogo que ele joga muito e tem jogo que ele não joga nada. E hoje, mesmo não jogando muito, ele tem qualidade. A qualidade de um atleta que consegue definir o jogo em 2 toques. E foi isso que ele fez. Fez o segundo gol. E aí, no caso, o Vasco volta para o segundo tempo com as substituições. O Orediano, o Peck e ele também coloca o Paulinho. Para falar do Orediano, assim, eu acho que é a única coisa realmente positiva que a gente vai poder tirar do jogo de hoje, porque o Orediano jogou muita bola, assustadoramente ele jogou muita bola. Tinha gente até brincando que ele fez sua estreia com a camisa do Vasco, e de fato, essa é a sensação. O Orediano foi importante. Deixa eu tirar aqui o som da notificação do WhatsApp. Eu já tô com o áudio aqui da entrevista, mas eu vou primeiro acabar minha linha de raciocínio e a gente bota o áudio aqui. Deixa eu tirar o som do WhatsApp aqui para não ficar notificando aí para vocês também. Então, voltando ao que eu vinha falando, o Herediano entrou muito bem, não só na individualidade dele, mas ele deu outra dinâmica pro time, inclusive no meio-campo. A jogada que ele faz pro gol do Gabriel Peck, cara, é uma jogada espetacular. Sai rasgando lá do meio, vem conseguindo costurar e, inteligentemente, e é uma coisa que falta nele um pouco às vezes, essa tomada de decisão, ele dá um passe esplendoroso pro Gabriel Peck, e o Gabriel Peck, que entrou com muita transpiração, mas errando bastante também nessa finalização, ao mesmo tempo conseguiu se projetar muito bem, infiltrou pelas pontas, e olha como eu tô falando aqui, que é até ruim você destacar algo positivo de um time que não faz gol, mas que você tenta ver um pouco de ideias. Quem faz o gol do Vasco são os 2 pontas. Os 2 pontas que entraram na partida. No caso, o Orediano e o Peck. E o Ramon Dias tem essa característica de jogo de priorizar o espaço para os pontas. O Orediano consegue costurar, deixa o Peck na cara do gol, o Peck inteligentemente, coisa que também às vezes falta para ele, dribla o Cássio e coloca o Vasco de novo na partida. Um Vasco que não, de forma alguma, não estava tão mal com a bola. Estava pior defensivamente. Não estava conseguindo neutralizar os melhores jogadores do Corinthians. E aí, cara, assim como eu elogiei aqui o Corinthians pelas contratações, pelos nomes de peso que tem, como a gente falou aqui, jogadores que já passaram por seleção brasileira, jogadores que têm muita qualidade, assim como o Corinthians tem esses caras para decidirem, o Vasco, infelizmente, pela incompetência da gestão de futebol, pelo trabalho que foi montado, pelo meia, inclusive, que foi trazido do Santos, que era nem utilizado no Santos, o Vasco, infelizmente, saiu da partida em menos de 1 minuto. O Vasco fez o gol, e aí, no lance seguinte, onde o Vasco tinha o domínio na bola, o senhor Carabarral acaba fazendo uma besteira. E aí, cara, é desanimador. Eu até brinquei no Twitter também, que é caso de estudo. Porque o Vasco tinha tudo para conseguir uma recuperação dentro da partida, estava conseguindo controlar o jogo, estava conseguindo ser mais efetivo do que o Corinthians na criação de jogadas, faz um gol para tentar se recuperar, teria a possibilidade de buscar esse empate justamente pela boa entrada do Orediano, justamente porque o Peck estava ganhando confiança depois do gol. O Paulinho também, apesar de ter cometido um pênalti bobo, um pênalti infantil, também estava dando outra dinâmica. O Vasco estava conseguindo segurar a bola e estava conseguindo criar oportunidade. Mas aí, no lance seguinte, o senhor Carabarral acaba deixando a bola nos pés do Corinthians, e o Corinthians, na saída de bola, faz a jogada. O Paulinho tenta desfazer a besteira cortando o cruzamento,
e aí dá o carrinho com o braço levantado e é pênalti claro. É pênalti claro. Então, cara, às vezes, eu nunca gosto de usar isso porque poucas coisas no futebol são inexplicáveis. Pouquíssimas coisas no futebol são inexplicáveis. Igual outro dia eu vi lá um parceiro colocando: falta vontade. Desculpa, gente. Cara, a gente tá falando de esporte de alto nível. Esporte de alto nível. A vontade, dentro de um esporte de alto nível, ela é o quinto, sexto elemento que importa realmente dentro de jogadores que recebem dia, que recebem um alto salário e que vão pra dentro de campo. Eu vejo até uma comparação muito parecida com o Flamengo. O Flamengo do Campeonato Brasileiro é um, o da Copa do Brasil é outro. Time fulano aqui é um, time fulano é outro. Não. O que falta pro Vasco não é vontade, gente. O que falta pro Vasco é qualidade técnica, é qualidade tática, é inteligência. E principalmente, qualidade. Enquanto o Renato Augusto, o Yuri Alberto, o Roger Guedes decidem positivamente pro Corinthians, o Carabarral, na cara do gol, que foi uma substituição que tinha acabado de ser feita justamente pela escassez de opções e uma contratação que o senhor Paulo Brax achou maravilhosa de tirar lá da terceira reserva do Santos, esse cara entregou o jogo. Ele acabou com o jogo. A verdade é essa. O Carabarral acabou com qualquer chance do Vasco conseguir se recuperar na partida. É só culpa dele, Pedrosa? É claro que não. É claro que não. E não é só culpa dele. Mas são detalhes que conseguem definir uma partida ou não de Campeonato Brasileiro. Que é bastante difícil, ainda mais jogando contra o Corinthians. Então assim, cara, é complicado, irmão. É complicado, depois o Vasco ainda teve ali um ensaio de alguma coisa, mas com 3-1 na partida é muito difícil. Você vê algumas mudanças táticas que foram feitas ali no segundo tempo, onde ele coloca o Miranda para ser o lateral direito, aí ele volta para a linha de 4 na defesa, libera o Orediano, que inclusive teve muita liberdade para trabalhar no meio, o Paulinho também tentando trabalhar algumas jogadas. O Medel, hoje, ao mesmo tempo, o Medel segue oscilando dentro do Vasco da Gama. Ao mesmo tempo que ele dá muito espaço no meio-campo, o Medel roubou pelo menos 4 bolas ali, onde o Vasco teve condições de conseguir progredir para fazer o contra-ataque. Então é um cara que também está se encaixando nesse time do Vasco, entre erros e acertos, é um cara que para mim ainda vai nos ajudar bastante. O próprio Paulinho hoje, tu vê que o cara tem uma certa qualidade, mas é muito difícil. Eu já falei aqui, o momento do Vasco é muito complicado para você contratar um jogador que ainda precisa se readaptar ao futebol brasileiro depois de muitos anos na Arábia, na própria Europa, e o cara tem que se readaptar. Mas aqui ele já chega e tem que resolver, tem que jogar. Sabe qual é o pior? O Ramon Dias, ele não tem nenhum resquício do que foi o trabalho do Barbieri. Ele tá começando um trabalho do zero com jogadores do zero. Isso tudo é culpa da diretoria de futebol. Sabe? O problema do Vasco, gente, não é dinheiro, cara. Por mais que tenha 500 milhões de pendências, o problema do Vasco na montagem do seu elenco não foi dinheiro. E não tá sendo dinheiro agora. 777 tem que liberar. Tem que liberar. Beleza, o Michael Santos lá, o Diego Costa. Já vou falar bastante de Diego Costa. Mas o problema do Vasco, ele vem desde o início do ano. Da montagem desse elenco. O Vasco teve mais de 100 milhões de reais para montar esse elenco. Toda live eu falo isso aqui. O Cuiabá, que gastou 15 milhões de reais, tá com quase o triplo de pontos do Vasco. E aí, só a título de informação, o Antônio Oliveira, que hoje é o técnico do Cuiabá, ele foi oferecido pro Vasco no início do ano. E eu não vou aqui ficar de engenharia de obra pronta, porque naquele momento ali ninguém achou absurdo você preterir o Antônio Oliveira pelo Barbieri. Ninguém falou isso. Mas ele foi um cara oferecido pro Vasco no início do ano. E hoje ele tá fazendo um belíssimo trabalho à frente do Cuiabá com um time que gastou 10% do que o Vasco gastou na temporada. O Daverson nem se fala, né? Eu acho que só o Tiquinho fez mais pontos diretamente com ações próprias do que o próprio Daverson. Então assim, cara, é gestão de futebol, cara. É gestão de futebol. O Vasco conseguiu fazer um time de mais de 100 milhões de reais, provavelmente um dos times mais caros, ou se não o mais caro, a janela com certeza, mas o mais caro da sua história, para poder ter 9 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse é o Vasco, cara. Esse é o Vasco. Então assim, é qualidade. É erro de planejamento. É qualidade.
E assim, aí a gente trouxe ontem a informação do Diego Costa, né? Que a galera do Papo na Colina trouxe o interesse. Eu vou até contar essa história que é importante. Mas antes de eu contar essa história e falar sobre isso também, que é uma pauta importante, cara, se você tá se perguntando se vale o Diego Costa ou não pro Vasco, desculpa. Com 10 minutos de jogo você tem essa resposta. Mas assim, se antes do jogo você tava se perguntando, rapaz, o Diego Costa é presidente no Vasco, se ele quiser. Presidente do Vasco. O Vasco não tem quem faça gol. Não tem. Isso aqui não é uma crítica ao Sebastião, por exemplo, que acabou de chegar e que não é culpado por tudo que tá acontecendo. Mas o Vasco não tem quem faça gol. Não tem nem discussão se o Diego Costa cabe ou não no Vasco. Não tem nem discussão. A discussão é vazia. Vazia. É óbvio. É lógico que ele cabe no Vasco da Gama. Ele pode fazer o que ele quiser no Vasco. Capitão, faixa, camisa 10, dá pra ele. Dá pra ele. E a gente tá falando aqui de um time que não faz gol. Não faz gol. Entendeu? Então assim, cara, é complicado. Eu acho que, pra ser muito honesto, a situação tá praticamente possível.